Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Machado e esse canal é o Dados Soberanos. E hoje estou com o nosso convidado aqui, o William Bonalume, COO da Open Game. Seja muito bem-vindo, William. Ô Felipe, prazer estar contigo aqui. Tô muito feliz aqui, muito honrado de estar nesse canal, a gente poder trocar umas ideias, poder conversar, poder falar sobre assuntos que acho que estão em pauta aí, todo mundo está conversando sobre, poder aprofundar, falar estratégia, jogar esse xadrez contigo aqui. Massa, Muito massa, legal. legal. Nós preparamos um jogo de xadrez e, por curiosidade, esse é o primeiro episódio do nosso canal, um canal onde nós trazemos profissionais de growth, marketing, tecnologia, que olham para o mundo dos dados e para o compliance como um verdadeiro motor de crescimento e de saúde para os seus negócios. Will, quer contar um pouquinho da tua história para a gente entender o que você faz hoje, como você chegou até aqui? William ou Conan o Bárbaro? Não, é o William mesmo, desde assim, na minha trajetória, e acaba que na empresa, no dia a dia, no mundo profissional, a galera me chama muito de Will. Então, tipo, pode chamar de Will também, não tem problema, na minha família, meus amigos, e nos ambientes de trabalho também, a galera me chama de Will, não tem problema nenhum, tá bom? E me conta um pouco, Will, de onde você veio, como é que tua história, como é que você chegou Legal. a ser COO de uma das maiores instituições de bets regulamentadas do Brasil. Estou muito curioso para ouvir tua história, mas antes de você começar, gostaria de sugerir para você poder iniciar aqui a nossa partida movendo uma peça. Legal. Vou dar a minha primeira jogada aqui, então. Massa. Legal. Deixa eu comentar então contigo, Felipe. Eu venho de um mercado que não é muito óbvio nesse mundo que a gente está hoje falando de tecnologia. Eu venho de um mercado, no início da minha carreira, trabalhando com empresas que buscavam sempre eficiência operacional. Então, me especializei muito em melhoria de processo, qualidade, certificações, normas internacionais. Acabei navegando para mares que o mercado chama aí de Lean Six Sigma, que é você buscar a eficiência do seu processo de um nível de 99,9999, alguns noves de eficiência, né? A pandemia me trouxe para o mundo digital. Então aí foi onde eu comecei a minha trajetória desse segundo momento, vamos dizer assim, da minha carreira, iniciando aí a navegar para mares mais de compliance regulatório, muito do que a gente conhece hoje de fintech, de neobanks e o que a gente conhece também hoje sobre open banking, eu comecei então a conhecer muito desse mercado, comecei a então, eu tive uma passagem que para mim foi muito marcante na minha trajetória, aonde eu trabalhei numa empresa que eu entrei como possivelmente o quinto funcionário da empresa, que na época se chamava Combate à Fraude, hoje é a CAF. A CAF é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, conheço muita gente lá, conheço os fundadores da CAF. Nós temos colaboradores que eram CAF Que eram também aqui. CAF, bom, gente boníssima. Uhum. E então, lá na CAF eu pude aprender muito e fazer aquela coisa de validar hipóteses. Era responsável pela operação lá, então a gente conseguiu sair de uma startupzinha do interior do Rio Grande do Sul para uma empresa aí que tinha um faturamento muito significativo, brigando com unicórnios do nível de empresas que vendem KYC, onboarding digital, outras ferramentas, e também num tamanho, num porte, hoje, de uma empresa de 200, 300 funcionários. A CAF é uma grande potência, eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, de ter estruturado processos que rodam ainda hoje lá, inclusive, e sei que tudo isso fez com que eu me tornasse uma pessoa no nível que eu estou, conseguindo trilhar esse caminho. Depois da CAF, eu tive uma passagem por uma empresa que não é sediada no Brasil, a Unit 21, é uma empresa que também trabalha com soluções de prevenção à fraude, mas mais voltado para o processo de prevenção à lavagem de dinheiro, né, o PLD. Então, a Unit vende um monitoramento transacional que a fintech, o banco, a casa de apostas plugam o produto deles nas suas transações e conseguem identificar comportamentos de lavagem de dinheiro, fraude e por aí vai.
Depois disso, tive uma passagem pela Meta, foi o que me trouxe aqui para São Paulo, né? Eu fui diretor estatutário da Facebook Pagamentos do Brasil, que é a IP, a instituição de pagamento da Meta. Foi uma experiência riquíssima. Eu estive lá em Palo Alto, na Califórnia, conheci não conheci o Mark Zuckerberg, tá? Mas é muito interessante como a Meta trabalha a cultura, né? Você entra na Meta, você tem que ir lá para o headquarters da Meta para você ter a vivência do parque lá, uma coisa que parecia uma planta industrial, só que a gente está falando de inovação, tecnologia 100%, assim, é muito legal. Tem nossa, eu poderia falar horas, né, tipo, o campus lá, que é como se chama, né, o campus da Meta, ele tem 5 restaurantes que você pode escolher, então hoje eu quero comer um italiano, você tem um restaurante italiano para os colaboradores, você tem um restaurante de comida indiana, você tem um restaurante que só vende pizza, entendeu? 24 horas por dia pizza. E com o seu crachá da Meta, você entra lá e come liberado, tranquilo. Carteirada lá, tranquilo. Não, é tranquilo. Tanto que quem é funcionário Meta, meus ex-colegas lá brincavam muito que você ganha o Meta Plus 5, que é quando você entra na Meta, você ganha 5 quilos de estar comendo todo dia na Meta, porque a Meta serve essas refeições, e fora esse ambiente muito legal de inovação, tecnologia. Depois desse projeto da Meta, foi onde eu ingressei hoje, que eu estou faz um ano, na Open Gaming. Nós somos uma marca, uma operação regulada dentro do mercado de apostas hoje no Brasil. Somos detentores das marcas DonaldBet e Bet.bet. São duas operações que a gente roda internamente com o time da Open. Então, hoje a gente teria uma terceira marca que ainda pode surgir, não sei, mas a gente tem hoje 2 operações dentro dessa estrutura. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. Gostaria de entender mais sobre essa estrutura. Legal. Principalmente porque no Brasil ainda as próprias empresas que provêm serviços ou que usufruem dos serviços das bets ainda parece que existe uma mistificação ainda em volta do mercado, como se o mercado não tivesse as normas que consente a operação dele na atuação no território nacional. Né? Então eu queria também que você pudesse falar mais para a gente de como que é esses desafios, não só de trabalhar conforme a regra, mas também educar um mercado que é de clientes e de parceiros, provedores de soluções. Né? Acho que você mais do que ninguém que está na ponta do processo ali, contratando, testando, pivotando, pode trazer para nós então essa visão, né? E eu vou mover as minhas peças aqui, senão daqui a pouco estoura o meu tempo. Se tivesse tempo, né? Não tem tempo. Não temos tempo, fica tranquilo. Não temos tempo e não somos profissionais. Boa, a gente sabe como mover as peças. Exatamente. Legal. Então você fez uma abertura, eu vou fazer uma abertura aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar essa abertura aqui. Bora. Legal. Agora você pode escolher entre pensar, jogar ou... Eu vou dar uma pensada. Conversar. Vou responder enquanto eu penso. Bora. Legal. Felipe, aqui acho que dá pra gente... Nossa, tem muita coisa legal que a gente pode comentar sobre esse mercado. É interessante que quando eu ingressei no mercado de apostas, eu não era do mercado de apostas. Estou nessa experiência e com certeza, para mim, todo dia é um aprendizado. Todo dia a gente tem uma aula sobre tipo, o que está acontecendo, ou uma mudança, ou uma tendência do mercado. É interessante, eu venho muito do mercado de B2B, né? E hoje a gente é B2C. Então, para mim, essa coisa de trabalhar com B2C é muito interessante. Tipo, para mim é uma aula, realmente. Eu sou um aprendiz dentro desse processo. O que eu posso comentar, que acho que faz sentido a gente trazer aqui, que são pontos muito interessantes, tá? Eu vou puxar um pouco de historinha agora, vou contar uma história. Mas a gente tem em 2017, 2018, um momento em que apostas não eram proibidas no Brasil. A gente não podia ter nada de aposta online, nada disso. E aí a gente entra com uma portaria que no ano de 2018 é chancelada, é aprovada pelo nosso órgão executivo, que a exploração de apostas passa a ser permitida. Repara que eu estou falando permitida, eu não estou falando regulada,
entendeu? E vamos comentar de 2018 até final do ano passado, até final de 2024, a gente vive esse período que é o período de aprovado não regulado. A gente construiu nesses 6 anos a necessidade de regular esse mercado. Sim. E a gente passou a operar no mercado regulado no dia 1º de janeiro de 2025. Tá? Esse um pouco desse estigma que o mercado tem, ele vem desse olhar, que a gente pode esmiuçar também um pouco sobre ele, desses 6 anos que o mercado se comportou, e eu vou usar uma palavra mais dura aqui, mas ele operou de uma forma predatória. Ele não tinha regulação, ele não tinha leis que respaldavam o jogador, as entidades, não havia um órgão regulador para isso, entendeu? Inclusive instituições fora do Brasil que usufruíam das ofertas. Exatamente. A gente não tinha o requisito, por exemplo, de a gente ter uma responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Então, esses 6 anos, teve muita gente que veio com um viés de exploratório, entendeu? Isso muda, né? Isso muda. 2023, 2024, surge a Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA, que é o órgão que passa a regular as casas de aposta, isso tudo vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, uma secretaria especial dentro do Ministério da Fazenda para ser o órgão regulador do mercado de apostas. O que é interessante comentar que tem algumas percepções aqui do que aconteceu. A regulação do mercado de apostas tem muita singularidade com o que a gente conhece hoje de regulação do sistema bancário. Então o banco, a fintech, tem lá o Bacen como seu órgão regulador. A casa de aposta tem a Secretaria de Prêmios e Apostas como seu órgão regulador. Muita coisa é similar. Posso citar, por exemplo, a necessidade de você ter uma ouvidoria para o seu cliente, entendeu? Uhum. Você tem que ter uma ouvidoria disponível para, se eu tenho alguma reclamação, eu tenho onde buscar essa reclamação, entendeu? Então, existe uma mudança no mercado, entendeu? Uma mudança a nível de marketing, uma mudança a nível de operação, uma mudança a nível de regulação nesse período, né? Essa transformação. E eu tenho certeza, muito do estigma que a gente tem hoje, quando a gente fala de casa de aposta, de bet e tudo, vem desse período que a gente não era regulado. E eu posso dizer assim, como profissional, que não foi bom não ser regulado, entendeu? Foi péssimo, entendeu? A gente deveria ter sido um pouco mais planejado. Quando eu digo nós Brasil, né? Deveríamos ter, se fosse para entrar esse mercado, se fosse para esse mercado acontecer, que de fato aconteceu, é um mercado que existe no mundo todo, eu posso citar exemplos globais aqui muito interessantes, né? Ele deveria ter sido autorizado e regulado na mesma tacada, vamos dizer assim, entendeu? Mas enfim, esse tempo passou, né? Eu falo então que a gente teve 6 anos de exploração e 9 meses de regulação, entendeu? Não dá para, é difícil comparar, Sim, entendeu? muito recente. É difícil comparar, né? Existe muita coisa ruim oriunda desse mercado, entendeu? Em que os profissionais, que eu sei que são profissionais da área, eles são contra. Eles se colocam como isso aqui foi errado e muita gente se aproveitou porque não era regulado. Porque não era regulado. Porque não era regulado. Isso, entendeu? exatamente. Eu vejo como provedor de soluções, né? No começo eu não atuava com as bets. Tinha até certo preconceito. Sim. Não porque, né, na verdade eu não entendia sobre o mercado, mas o que a gente via era então aqueles experts de infoproduto, marketing digital, criando ofertas mirabolantes, e aí o sexy canva do carro, da casa. E para quem é mais sério ali, principalmente a gente que vem de mercados corporativos, a gente assiste a isso e entendendo o poder do marketing, sabe que normalmente as ofertas vêm carregadas também com muitas mentiras, né? Então eu me distanciava porque meu negócio era telecom ou dados. Legal. E mesmo quando nós operávamos com disparos de WhatsApp, a gente prezava por operações que seguiam o mínimo de compliance, bom senso, que a gente conseguia entender
Legal. como a coisa era conduzida. Legal. Até que um grande amigo meu, que era diretor de inteligência para uma dessas casas, que hoje é regulada, Legal. sentou comigo um dia e me desmistificou o mercado, como o mercado funcionava, Legal. e disse que era plenamente legal e tranquilo até a gente poder atuar com o mercado. Foi onde nós tivemos nosso primeiro acesso, contato ali com as bets. Isso já faz um ano. Legal. E hoje a gente vem visto a regulamentação também com bons olhos. Porque como provedor de soluções, é muito mais tranquilo você trabalhar com uma empresa séria, que tem compliance, tem governança, tem processos bem definidos, você tem pontos focais para você conversar sobre as coisas. Porque também o trabalho do provedor é fazer o intermediário entre as próprias casas, né, as bets, e por sua vez as operadoras de telecom, ou os canais ali que a gente utiliza para... Porque o mercado consome isso, né? Tratamento de dados, isso aí. Sim. E aí? Legal. E aí, bora? O que eu vou fazer, cara? Vou dar mais uma mexida aqui, vamos lá. Bom, Will, deixa eu aproveitar aqui que você mexeu tua peça, eu vou mexer as minhas aqui pra gente fazer um jogo dinâmico. Então eu vou... Beleza. Tem uma pergunta para você, Will. A parte da regulamentação das casas, você acredita que isso pode ser também uma vantagem competitiva para quem está se enquadrando dentro dessas normativas? E se existe uma vantagem competitiva, como que você explora isso a nível de marketing? Legal, legal. Eu vejo assim, ó, eu já disse isso, acho que em algum momento, se a gente fosse pegar uma operação de casa de aposta e colocar num tabuleiro de xadrez, com certeza eu veria que compliance é rei, marketing é rainha. Os dois têm que trabalhar juntos, entendeu? Porque uma coisa que acho que talvez as pessoas não tenham essa percepção, mas um time, uma brand operando regular dentro do mercado de apostas, não tem um time de sales. É o marketing que faz toda essa construção dentro do cotidiano. Então eu percebo que o quê? Hoje falar em cumprir legislação é o básico, entendeu? Falar que, tipo, eu cumpro, somos uma casa regulada. Nós temos 180 casas reguladas no Brasil hoje, 180 marcas reguladas no Brasil hoje, né? E você dizer que se essas 180 disserem que são reguladas, que estão cumprindo a lei, é o básico, para elas estarem reguladas, elas precisaram cumprir a lei, né? O que eu entendo? Aqui é um fator aonde a gente pode trazer para a mesa, por isso que eu fiz a analogia das peças do xadrez, e esses dois times trabalharem em conjunto, entendeu? Aonde compliance com certeza tem que ser um compliance aonde exista uma conversa junto com o time de marketing, não no intuito de frear, mas de ter uma matriz de risco, entendeu? Então, eu vou fazer uma campanha com essa agressividade, sabe? E essa agressividade a gente pode medir com uma matriz de risco, né? Uma diferença que eu percebo lá do mercado fintech para o mercado de apostas, que é interessante comentar, lá no mercado fintech a gente falava muito de fraude. Ser fraudado, né, tem um custo ali de chargeback do banco, da operação, dos pagamentos, enfim, né? E no mercado de aposta, a fraude não é tão cotidiana. O que acontece lá é o abuso de você ter alguma oferta mal costurada, entendeu? Uma campanha mal costurada e o abusador encontrar essa vulnerabilidade e conseguir te maltratar, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, o que é a sacada para isso? É esses dois times trabalharem juntos, sentarem à mesa, entendeu? E eu gosto muito que os times de risco e compliance não sejam os times que são os que puxam freio de mão, mas sim que eles entendam do motor, entendeu? E façam com que eu preciso alcançar performance, mas eu tenho um risco. E trazer esse risco para a mesa para as discussões. Deixa eu entender uma coisa. Então você está me dizendo que tem um perfil de jogador, que é o jogador comum, que ele vai lá, joga, se beneficia, e você tem um jogador que ele tenta te sangrar. É isso mesmo? Como é que funciona isso? É isso. O mercado, de uma maneira geral, ele chama
do termo em inglês, mas em português fica muito fácil de entender, é o bonus abuser, o abusador de bônus, né? Esse perfil se aproveita de alguma vulnerabilidade, tá? Quando eu digo alguma vulnerabilidade, é um leque muito grande. Por exemplo, se eu tenho um jogo que eu estou jogando, esse jogo é de um provedor de jogos. Esse provedor de jogos nada mais é do que uma empresa de tecnologia. Esse jogo é um software. Esse software pode ter situações de erro, situações de porventura, eu encontrar alguma forma de ter um comportamento que não é o comportamento esperado. E tem gente que fica somente buscando isso, para tentar tirar vantagem daquilo que está acontecendo ali, daquilo que está rodando ali, que é um algoritmo ali rodando, né? Essas pessoas, a gente já existe um mercado disso, aonde eu tenho pessoas que, no caso, tipo, se especializam, entendem de tecnologia, de programação, desenvolvedores, enfim, que tentam fazer essa movimentação. E eu tenho pessoas também que podem ser desenvolvedores ou não, enfim, mas que vendem oportunidades de abuso para outras pessoas. Sim. Então, eu descobri um abuso, eu vendo para ti, Felipe, por um valor que você vai me pagar aqui e você tem a oportunidade de aplicar esse golpe. É como se eu fosse vender abuso as a service. Tipo entendeu? Sala de sinal do Isso, bug. Né? Exatamente. O mercado de apostas chama isso de sala de métodos. Eu descubro um método para, de alguma forma, tirar proveito de alguma vulnerabilidade. Então existe a vulnerabilidade de um jogo, que pode ser uma vulnerabilidade técnica. Às vezes a casa de aposta nem vê isso, porque é um provedor por trás, né? E existe uma vulnerabilidade de uma campanha. Eu, daqui a pouco, montei lá com o meu marketing pensou em super trazer novos jogadores, focar em aquisição, ou mexer na minha base, trabalhar com CRM, entendeu? Mas a gente não olhou com viés de risco para essa campanha, e o que acontece? Eu posso ter um abuso com isso, entendeu? Por isso que é interessante, tipo assim, a gente prega muito que o time de risco participe dessas conversas, das campanhas, valide isso. Especialistas em abuso de bônus fazem a leitura prévia do que vai estar disponível para o jogador para entender, e eles às vezes trazem, isso aqui combinado com isso aqui num jogo que funciona nessa mecânica, não vai funcionar. Qual que é a solução? Podemos pensar em trocar o jogo? Podemos pensar em trocar isso aqui por algum outro fator? Essa conversa, marketing, risco, eu entendo que é a saúde fundamental para um diferencial competitivo mesmo. E tem um nome essa área? Vocês nomeiam isso? É interessante. A gente chama isso muito de um comitê que toma as decisões das campanhas e tudo, né? Então, acaba sendo uma equipe multidisciplinar, porque eu tenho os times de CRM na mesa, eu tenho os times de branding na mesa, eu tenho os times de growth, que são os grandes tocadores, vamos dizer assim, das situações, mas eu tenho os times de risco na mesa também, para o olhar de risco, tipo assim, isso aqui pode vir a ocasionar uma situação de malefício, entendeu? Não é o que eu estou buscando. É igual se eu for rodar uma campanha, uma promoção, se eu sou um shopping, um marketplace ou qualquer outra coisa, e eu não pensar que alguém pode abusar de alguma coisa, entendeu? O supermercado às vezes lança uma oferta, tipo, restrito a um CPF, por exemplo. Tal. Então você tem que entender a sua campanha. Esse é o olhar de risco dentro dessa situação. E deixa eu te fazer mais uma pergunta ali ainda dentro de cultura e liderança. Desse time que atua com você, você tem alguém no papel de liderança dentro desse time ou você que assume a liderança do time? Legal. Hoje comigo, nós temos hoje dentro da estrutura de operações, eu tenho 4 grandes times que, vamos dizer assim, reportam comigo. Mas quando a gente monta essa equipe multidisciplinar, esse comitê que a gente chama de fato, né, a gente entende lá que as lideranças de área são os grandes tocadores de bumbo, os grandes feitores dos seus processos, entendeu? Eu, como diretor, eu quero sentar na mesa e discutir estratégia, entendeu? Eles trazem essas situações, discutem, talvez eu vou
dar um pitaco em alguma coisa, mas o time tem muita autonomia de fazer isso, e a gente consegue fazer isso validando hipóteses, fazendo testes AB, assim. Daqui a pouco eu pego um grupo menor de uma amostra de jogadores e faço uma campanha específica para eles, vejo como é que é o comportamento. Outra experiência interessante que a gente tem, como a gente opera duas brands, a gente entende que o público de uma marca é diferente de outra. E a gente consegue, a liderança já entende que eu posso fazer um teste numa para depois rodar na outra, fazer na pequena e depois na grande, fazer na grande e depois trazer o aprendizado para a pequena, e por aí vai. Isso tudo vem do time da liderança das áreas, entendeu? Will, entendendo então que você tem duas marcas, duas casas, você deve ter um ou dois grandes agrupamentos de dados ali, dos clusters, né? E você clusteriza esses grupos para depois criar as ofertas, os bônus, né? E divulga isso para que os jogadores possam estar ativos na casa. Rola quando você tem duas marcas, fazer cross-sell entre as marcas e divulgar diferentes produtos para a mesma base de público? Legal, ótima pergunta. Eu vou puxar um pouco de legislação, depois eu trago mais para o dia a dia, que acho que fica mais interessante. Dentro das portarias da SPA, e aí por isso que lá no início eu tinha comentado contigo que são duas marcas, no futuro uma terceira. O que acontece? Quando você tira uma licença para operar dentro do mercado regulado brasileiro, você tem um CNPJ, certo? Um CNPJ que vai ter um KNAI de casa de aposta, certo? Então hoje o nosso CNPJ é da Open Gaming, essa é a estrutura da empresa. Esse CNPJ, ele tem o direito, pela sua licença, de ter até 3 marcas rodando no mercado. Então hoje, dentro da estrutura da nossa e outras empresas também, eles podem operar 1, 2 ou 3, certo? Então hoje nós temos 2 marcas rodando. Indiferente se fosse 1, 2 ou 3, a SPA entende essas marcas como CNPJ. Não vê a marca distinta, não são 3 empresas aqui. É uma empresa, um CNPJ. E aí você pode trabalhar, sim, esse ponto que você citou de eu ter um cross-sell dentro da minha mesma estrutura. Repara que o jogador, ele não olha para o CNPJ. Ele não quer, não é do interesse dele talvez buscar isso. Alguns se aprofundam, entendem, né? Entendem, vou citar exemplos globais aqui. A Betano, que é a maior casa que a gente tem hoje operando no Brasil, que é um grupo internacional, é do grupo Kaizen Gaming. E eles não têm outras marcas, ele tem Betano, entende? Então, o que acontece? O grande detentor dos dados é o CNPJ. Eu poderia dizer que é um grupo, mas não é um grupo, é um CNPJ aqui, entendeu? É uma mesma empresa. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Né? Exato. Então eu posso fazer esse cruzamento dentro da minha estrutura como eu quiser. Entendendo, e aí acho que vale um cuidado aqui dos times de marketing quando vou olhar para isso, que muitas vezes o jogador tem 0 conhecimento da outra casa que pertence ao mesmo CNPJ, entendeu? Então, pode soar, dependendo de como você for trabalhar esse cross-sell, pode soar alguma coisa que vai ter alguma fricção. E o que está acontecendo aqui? Entendeu? O jogador pode ficar desconfiado, né? Mas você pode também trabalhar situações em que você vai fazer uma ativação, você teve um churn, né? Você perdeu um jogador ali, você notou que ele está inativo, dormente, alguma coisa assim. Daqui a pouco, se você identifica nos comportamentos passados dele, algum direcionamento que, eu acho que, analisando esses dados aqui, eu entendo que ele tem um comportamento que vai ser interessante para outra base. Por exemplo, é muito comum hoje o advento do mercado de aposta faz com que é muito parecido com o mercado financeiro. Então, o jogador, ele não tem mais conta em uma casa de aposta só, ele tem várias. E ele pode, ele mesmo, clusterizar. Um jogador que gosta muito de aposta esportiva, apostar numa casa A. E esse mesmo jogador gosta de jogos de cassino, joga numa casa B. Ele tem os 2 usuários, ele faz o processo dele e isso acontece naturalmente. A casa por si também, dentro da estrutura do CNPJ, pode olhar para isso e dizer assim, eu posso talvez
olhar para esses churns e ativar na minha segunda marca, ou ativar na minha terceira marca que eu vou lançar. Eu vou fazer um lançamento e o meu lançamento vai ser talvez trabalhando com eu vou usar o termo em inglês, os early adapters, né? Que seria, vamos dizer assim, os primeiros usuários, os primeiros clientes dentro da minha base. Eu vou trabalhar com os churnados das minhas outras duas marcas. E eu vou tentando ativar eles para uma terceira marca, que eu ofereço uma experiência diferente, que eu ofereço uma jogabilidade ou um direcionamento de marca diferente. É isso que as empresas estão fazendo. Então, primeiro, pode, né? É totalmente dentro do CNPJ, isso pode acontecer tranquilamente. Segundo, o cuidado com esse jogador, porque às vezes ele é muito fã daquela marca, você jogar ele para outra pode soar diferente, pode ter uma fricção ali. E o terceiro, aí é a oportunidade. Você poder olhar talvez para dentro dessa estrutura, dentro do que está acontecendo aqui e ver realmente, tipo, pô, essa base aqui eu tô olhando ela como dormente. Eu vou lançar minha terceira marca. Eu posso já começar eles ativando uma base que é minha, vamos dizer assim. É do CNPJ. E a gente entende que dessa forma você já começa a marca com bons jogadores que entendem a dinâmica das coisas. Perfeito. Você não precisa, às vezes, ir lá para o tráfego pago, construir marca. Você não tem todo aquele custo de aquisição para trazer esse cara, entendeu? É muito mais barato, vamos dizer assim, muitas vezes porque você está rodando em casa, né? Então isso com certeza é uma boa estratégia. Eu tenho certeza que muitas casas olham para isso já. Olham para tipo assim, pô, eu tenho uma marca e eu tenho uma base de jogadores inativos aqui, de usuários inativos, que eu não estou conseguindo reativar, não estou conseguindo reengajar esse cara, entendeu? E aí, o que você faz? Você talvez lança uma segunda marca, uma segunda oportunidade, né? Você tem licença para isso, você tem que só daí prever alguns outros pontos de estrutura, e você lançando isso, você pode direcionar totalmente isso. Isso, a gente fez um trabalho recentemente que o dono de uma casa, ele pegou uma base antiga, porque o pessoal vem do tráfego pago, antigamente pagava até melhor o tráfego pago, hoje em dia está mais caro, a qualidade de lead está menor, e ele tinha uma grande base de leads que estava adormecida, e a gente fez um trabalho de analisar essa base, remover óbito, número inválido, higienizar ali número com nono dígito, DDD. Sim. E depois até enriquecer esses telefones que tinham mudado, né? Então as pessoas que mudaram de telefone, a gente conseguiu, através da chave primária, trazer um número atualizado, o e-mail da pessoa. Então essa casa, ela tratou essa base e isso permitiu com que ela pudesse criar as ofertas e disparar com os SMS e as ligações. Legal. E, cara, hoje eu vejo que a galera tem muito resultado com isso. Inclusive, o pessoal fala que paga até 50% a mais do CAC que foi pago lá originalmente. Olha que legal. Então, é uma galera que calcula um budget ali, investe tratando os dados e tem retorno. A gente vê que tem retorno. Não, faz sentido sim. Faz sentido e isso eu acho que é muito, muito interessante esse movimento. E eu acho que a facilidade de você operar multi-brand, né, você ter multimarcas ali dentro do seu escopo regulatório, permite que você faça isso. Você tem total autonomia, garantindo segurança, garantindo compliance, garantindo tudo isso que a licença exige, isso é o básico, né? Mas você pode fazer tranquilamente isso. E hoje tem espaço, por exemplo, o cara quer investir em montar uma casa, montar um grupo, tem espaço ainda para entrar novos players nesse mercado? Entendo que tem. O mercado brasileiro, com certeza, hoje é destaque a nível mundial, né? Citando alguns casos internacionais, assim, não tem como a gente fugir. O Reino Unido hoje é a maior economia do mercado de apostas regulado do mundo, né? E a gente pensa o tamanho do Reino Unido, o tamanho do Brasilzão, né? Um país continental. Mas o Reino Unido, enquanto a gente está engatinhando aqui com 9 meses, o Reino Unido tem isso há 20 anos. Ele já passou da adolescência já dentro dessa estrutura. E é um mercado super regulado, que tem muitas marcas que abrem, tem muitas marcas que fecham. Exato, isso é natural do mercado, né? Então, eu entendo que sim. Né? Pegando o exemplo do Reino Unido, eu entendo que sim. O segundo país hoje que mais movimenta esse mercado, né, em iGaming é os Estados Unidos, o terceiro é o Canadá, o quarto é o Brasil.
Então o Brasil é a nova fronteira disso. Por o Brasil ser um país continental, isso se torna muito atrativo e interessante, porque eu posso ter uma marca regionalizada, por exemplo. Entendeu? Daqui a pouco eu percebo que alguma região do país eu posso ter um time local em que eu financio esse time, eu tenho uma população e ali eu vou buscar uma base de clientes. É interessante. As marcas fazem isso. Por exemplo, se eu tenho uma marca A que opera numa região do Brasil e eu descubro uma outra região que tem um time, talvez da Série B, talvez da própria Série A, e eu faço um patrocínio daquele time justamente para quê? Para poder ter o local ali como parte estrutural do que eu estou entendendo como público-alvo da minha estrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu quero que você volte a falar ali, eu queria entender os valores, por exemplo. Legal, Mas, vamos falar mas assim. até Aham. antes disso, Sim. surgiu uma dúvida Uhum. legal que acho que você vai gostar de responder. A gente viu ao longo dos últimos anos um avanço ali no mercado de fintechs com o Justo. Open Banking. Aham. E nós vimos muitas empresas, muitas marcas se tornando bancos digitais para poder operar ali com seus ecossistemas. Uhum. Você vê em algum momento, por exemplo, o Palmeiras montando a casa dele, o Corinthians a dele, ou uma empresa que tem um movimento ali, uma comunidade, e tem essa tendência no mercado hoje, ou... Tem ela muito forte, né? Eu posso citar alguns exemplos que não é segredo, tá aí, né? Poderia citar com muita tranquilidade o fato de que a Caixa Econômica Federal vai se tornar uma casa de aposta. Ela já está outorgada a começar a operar, que vai ser a Caixa Bet. Então, a Caixa vai ser um passo onde uma estrutura que a gente está acostumado com uma estrutura bancária lotérica, né, passar a operar. Eles se posicionaram como uma estrutura muito para trazer aposta esportiva, entendeu? Mas eles vão estar regulado, rodando no mercado regulado, entendeu? Isso é um movimento interessante. A gente pode passar a ver, acho que isso vai passar a acontecer, aonde grupos de mercados afins, posso falar de banco, posso falar de marketplace, posso falar de outras estruturas, até mesmo de entretenimento, futebol, você falou. Vou citar outro exemplo aqui que pode ser interessante, que já está bem posicionado no mercado. O grupo Silvio Santos lançou a sua operação de casa de aposta, que é o TQJ, Todos Querem Jogar. Né? Lançou essa estrutura, já tem uma primeira brand operando, que é a Bet do Milhão. Então eles trouxeram essa coisa que eles tinham no core, que é o entretenimento, né? Para dentro da estrutura, né? Eles viram isso como uma oportunidade, como é uma brand que se coloca muito a favor de questões que eu entendo que todas as brands deveriam trazer isso muito no seu core, que é o jogo responsável, né? Mas, enfim, por ser já uma estrutura de entretenimento, você consegue ter uma capilarização muito interessante, né? Sim. Outro exemplo aqui, já que eu peguei o Silvio Santos, o grupo Silvio Santos, eu posso trazer dentro de uma estrutura muito similar. A Globo não lançou a sua própria marca, mas se filiou a uma das maiores marcas dos Estados Unidos, que é a MGM, que é a mesma que a gente conhece do Leãozinho lá rugindo nos filmes. Ela é uma produtora de entretenimento em nível global, que opera muito forte a nível de cassino e cassino online nos Estados Unidos, e a Globo hoje é o principal canal não é uma simples propaganda. A Globo é o canal de entretenimento da BetMGM, entendeu? Então, esse movimento já está acontecendo, já está se movimentando, vamos dizer assim, e aí eu entendo que o intuito são várias coisas, né? Tem um intuito da geração de capital? Tem o intuito de eu poder proporcionar para o meu cliente final uma ponta de entretenimento. Porque se ele quiser fazer uma fezinha no time dele, que ele faça na minha casa, entendeu? Onde ele está vinculado comigo com outras estruturas, né? Se eu tenho já uma estrutura de anúncio, se eu tenho um canal de televisão muito bem assistido, eu posso trazer para dentro do meu canal a minha estrutura de operação regulada. Então são pontos que eu entendo que assim já está acontecendo. O que eu imagino que a gente vai passar a ver é
isso se tornando talvez mais cotidiano daqui para frente. Cada vez mais a gente vai perceber que isso é um mercado, assim, o iGaming, ele é global, ele tem um olhar global e acho que olhar para isso e entender esse mercado faz sentido. E para quem quer investir em montar o próprio grupo, a própria casa, como que é? Tem preço? Legal. Esses valores são abertos, né? Então o que Uhum. eu vou falar aqui não é nenhum segredo de Estado, nem nada disso. Nas portarias da SPA você entende que toda operação, né? E eu tô falando aqui só de valores, tá? Eu não vou falar de toda a documentação, depois eu posso citar algumas coisas. Mas eu acho que são os dois valores principais que para iniciar uma operação a gente tem que demonstrar, né? Primeiro é você fazer o pagamento da sua licença. A licença para você operar hoje no mercado regulado no Brasil é uma licença que custa 30 milhões de reais. 30 milhões de Ponto. reais. Aí não tem desconto, não tem choro, não tem boleto, é um boleto, é um pagamento lá para o Ministério da Fazenda que você vai pagar os 30 milhões. Esse valor é para você ter o CNPJ aqui em cima. Então esse valor quer dizer que você vai poder operar 3 marcas aqui embaixo desse CNPJ, certo? Se você quiser uma quarta marca, você tem que ter uma segunda licença, entendeu? Você não consegue plugar uma quarta marca na mesma licença. Então aí eu estou falando de mais 30, mas enfim, para facilitar a nossa matemática. Isso dá a analogia a gente pensar aqui, se eu pago 30 milhões para 3 marcas, cada marca vai custar 10 milhões. Isso já faz com que, por exemplo, grupos de acionistas vejam dessa forma, entendeu? Pô, vamos investir aqui, né? Isso é só o valor da licença. Além disso, existe dentro da regulação a necessidade de que você demonstre liquidez, né? Você demonstre que, tipo assim, eu tô aqui, eu tô entrando nesse mercado, eu vou precisar pagar as pessoas. Então, uma das comprovações da submissão de documentação para você alcançar a sua licença é você fazer demonstrar que você tem uma conta bancária com um valor de 5 milhões disponível. Então a gente está falando de 30 de licença, mais 5 milhões para demonstrar liquidez. É isso, entendeu? A Secretaria de Prêmios e Apostas quer ver que você está disposto a pagar, entendeu? Sim. Então, tipo, isso está dentro do que eu estou falando de grandes números aqui, né? Depois eu teria todo o esmiuçar dos requisitos regulatórios para daí você ter a sua operação regulada no Brasil. Mas a gente entende que não é apenas os 30 milhões, porque depois tem todo um investimento em infra, pessoas, marketing. Exatamente. Tem estruturas que trabalham muito bem com outsourcing. Eu terceirizo processos e fico talvez só com o core business aqui, que pode ser marketing risco, por exemplo, entendeu? Tem estruturas de plataforma, aí eu tô falando dos B2Bs ao redor do iGaming, assim, sabe? Tem estruturas de aposta de B2Bs que oferecem serviços que operam em cima do que você capitalizar, entende? Então aí você consegue partir com uma operação olhando para, por exemplo, eu vou começar com uma margem pequena, quando eu começar a escalar, eu consigo trazer mais margem, porque eu vou estar vinculado a uma taxa X, assim, e tal, em cima do que eu obtiver de valor. E tem essas regras de quanto que eu pago, quanto que retém na casa, tem isso dentro dos processos regulatórios? Então, assim, você tem hoje o GGR, que é o número que muitas casas olham para esse número como o principal, que é o Gross Gaming Revenue. Nada mais é do que a sua receita bruta, entende? Tudo que entra menos tudo que sai, né? Esse GGR é um valor que, inclusive, a casa estando operando regularmente, ela precisa demonstrar para a Secretaria de Prêmios e Apostas, entendeu? Esse número ele não é sigiloso a nível do órgão regulador. Você reporta ele para o órgão regulador, né? Existem submissões de dados diárias que a casa regulada tem que fazer para mostrar todas as transações de aposta que você teve, tudo que entrou na sua casa, tudo que saiu na sua casa e o seu GGR. Então a tributação é em cima do seu GGR, certo? Que hoje a tributação que a gente está falando, ela já está no entorno desses 18%, que foi a legislação que entrou
em vigor agora há pouco tempo, entendeu? Mas o que entendi é que a casa tem que pagar 18% de tributação. Isso, do seu GGR dentro da estrutura. O GGR é o lucro líquido. É que a gente não acaba sendo, mas não é, entende? Porque entenda que isso é depósitos menos saques, o GGR. Mas às vezes o cara Entende? também tem saldo em conta, então Exatamente. entendi Porque perfeitamente. isso eu posso até falar oficial, toda casa de aposta, todo jogador dentro da casa de aposta tem uma wallet. Ele tem uma carteira digital ali, entendeu? Uhum. Que ele faz o Pix in e o Pix out, sabe? Então aí acaba sendo dentro de uma estrutura de wallet. Então pode ser que desse tudo que entra menos tudo que sai tenha saldo em carteira. Aí não é teu lucro. Com É certeza. porque ficou em carteira, Com certeza. entendeu? Will, como COO, quais iniciativas então você traz para que não apenas você mitigue risco, mas fiquem mais margens no negócio? Pode contar um pouquinho para a gente? Claro, essas claro. estratégias? Vamos falar sobre isso sim. E é interessante, porque repara que quando a gente vinha do mercado pré-regulação, com muita tranquilidade, despesa, custos operacionais não eram levados tão à ponta do lápis. A partir de agora, você, dentro do mercado regulado, você tem que submeter essas informações para a Secretaria de Prêmios e Apostas, e aí você começa a transparecer esses números, e no fim do dia uma empresa tem que dar lucro. Com certeza. Né? Né? E então eu percebo que a partir de agora o olhar de eficiência operacional passou a ser um olhar que antes as casas não tinham. Era tipo assim, preciso de uma assinatura de um serviço que vai resolver um problema X. Pagamos, entendeu? Hoje não. Hoje um olhar para isso, né, é do sentido de tipo, eu preciso, é isso mesmo, eu não tenho alguém que possa fazer isso ou alguma outra coisa assim, são pontos que acabam sendo, digamos assim, olhares estratégicos, principalmente para a sustentabilidade do mercado. Tipo, se você quiser continuar operando, você precisa olhar para a eficiência operacional. Dentro da minha operação, a gente tem um olhar muito, tipo assim, operação junto com o financeiro, né? Isso não é responsabilidade só do financeiro, nem responsabilidade só da operação. A gente entende que é uma responsabilidade compartilhada. A gente tem um olhar muito multidisciplinar sobre isso. É tipo assim, olhar para grandes custos ou para grandes contas, né? Centros de custo, enfim, para que você possa enxergar o quê? A nível de operação, um olhar de eficiência, e lá para o financeiro, uma coisa que o financeiro com certeza deve perder umas noites de sono, é tentar ter previsibilidade, entende? Sim. Se eu tenho um custo amarrado com uma porcentagem, eu olho para growth, olho para CRM, vejo o que é planejado de crescimento e eu consigo espelhar isso para dentro do crescimento da empresa. Uma entende? projeção. Uma projeção. Só que é difícil, porque às vezes principalmente porque o que é planejado às vezes não é o que acontece, né? Uhum. Mas então esse olhar passou a acontecer sim. Cuidados e assim, pontos que eu vejo como fundamentais. Um olhar para custo de grandes provedores, acho que é um ponto que é interessante olhar, né? Tipo, ter o contato de quem seja o teu provedor, quem seja a tua plataforma, se é uma plataforma própria, se é uma plataforma terceira, por aí vai. Faz sentido você acompanhar isso para ver como que você está performando, porque muito da performance dele é em cima da tua. Então ele deveria ter esse olhar com você. Se ele não está tendo, ele está fazendo errado. Né? Isso então é muito interessante. Outro ponto que eu talvez traria, aí talvez a galera de marketing vai ficar brava comigo. Pode falar. Mas é um olhar sobre ferramentas, entendeu? Exato. Eu entendo que faz sentido você comprar um SaaS para melhorar uma situação assim ou assado, tá? Mas eu percebo que acontece o quê? Um movimento, às vezes, ele pode ser um movimento muito movido a tipo, preciso resolver esse problema muito rápido. E eu vou lá e eu trago um custo que pode ser que se eu consiga resolver ele com um tempo um pouco maior,
talvez esse custo não seja tão grande. Uhum. Então, assim, para mim, um gestor dentro de uma operação de iGaming, para mim, um gestor de área dentro de uma operação de iGaming, tem que ter os seus custos na ponta da mão. Né? Ele tem que acompanhar isso a todo o tempo, né? Tem que olhar para questões como headcount, como performance, e tem que olhar também para os seus provedores ou para suas grandes contas para saber. Isso, eu impacto nisso, eu consigo entregar para o financeiro previsibilidade ou não, aonde que eu estou conseguindo amarrar isso e deixar um pouco mais empacotado, vamos dizer assim, para que isso não fique descontrolado, entende? Exato. E eu noto que isso é um movimento que o mercado está passando a ter. Antes não tinha. Até falando de marketing, o que eu percebo é que, até por conta do mercado pré-regulamentação, as próprias casas eram marginalizadas pelos provedores de solução. E parece que na maioria dos provedores isso ainda não mudou. Porque quando entra uma bet, às vezes nem a empresa tem um nível de senioridade para entender infra, dados, compliance, o quanto isso é importante e relevante, e quanto as empresas que prestam serviços também são responsáveis por toda essa cadeia de tratamento de dados. Então, o que eu percebo hoje, principalmente na nossa empresa, é que a gente vem ganhando espaço por fazer um trabalho consistente. Óbvio que tem um custo que permite a gente operar com qualidade, ter a nossa margem, escalar as operações dos clientes, mas hoje eu vejo que a gente ganha muito na questão de confiança, por mostrar que existe um trabalho sério embarcado e não é apenas contratação de serviços de marketing. Né? Justo. O que me deixa mais feliz é ver que os profissionais que estão dentro das casas são profissionais cada vez mais preocupados com o data-driven marketing. Então o cara ele olha lá para o CRM, ele olha para as oportunidades, ele clusteriza o base, cria oferta, ele dispara, ele vê como que está a métrica de clique da campanha, se a métrica está boa, aí ele escala. Legal. Então é um time que ele por si só ele age de forma inteligente. Claro. Diferente do tráfego pago que antigamente, né? Então a gente falava muito em gestor de tráfego pago, o pessoal usava e abusava do dinheiro dos clientes para aprender como que as coisas funcionariam. Então, fazer teste AB. Teste AB aqui a gente consegue fazer no outbound testes AB mais controlados e isso, né, com recursos financeiros mais otimizados ali, né? Will, vou pegar minha colinha aqui para fazer essa pergunta. Essa pergunta ela tem um nível de relevância muito grande aqui, principalmente porque o público que a gente quer ter aí é o público que está lá no alto escalão, tomando decisão, que está lá na liderança, que está nos papéis de gestão de toda essa infraestrutura que a gente está que nós estamos conversando. Então quero poder falar um pouquinho de futuro. O Brasil ser o primeiro mercado regulado LATAM cria vantagens competitivas para quem entra agora? Com certeza. Com certeza eu posso citar algumas frentes assim que acho que fazem sentido. Primeiro eu vou trazer o exemplo da União Europeia, né, o Reino Unido acabou sendo o primeiro mercado regulado lá. Depois disso a gente teve Espanha, Itália, também buscando os mesmos moldes para dentro de um processo de regulação disso. Né? Acho que estar regulado você está à frente do processo e você joga para trás esse seu passado predatório. Né? O Brasil estando à frente hoje disso, traz, e repare que o Brasil puxou esse movimento. A gente teve agora, muito recentemente, o Peru, foi mais um país que regulou. Nós temos movimentos a nível do Chile também, está buscando alguma coisa mais regulada, Uruguai também. Então são mercados onde a regulação dentro dessas estruturas traz mais competitividade, mais competência e profissionalização e também traz com que o consumidor fique mais bem resguardado. Né? Você tendo esse mercado regulado, por exemplo, o exemplo do Brasil, a gente trouxe para perto do mercado regulado a nível de operadores o Código de Defesa do Consumidor. Então você tem ali o Código de Defesa do Consumidor para proteger e resguardar o jogador de qualquer tipo de abuso que o operador possa estar tendo dele, entende? Então, olhando para o que o Brasil está puxando de frente, com certeza hoje é o mundo olhando para o Brasil,
A nível profissional, é a estrutura procurando profissionais que entendam do mercado brasileiro, né? E entender que muita coisa para chegar aqui e funcionar precisa ser tropicalizada, né? Não adianta eu pegar um método, uma estrutura ou uma ferramenta que funciona em algum lugar do mundo que ele vai ser o mesmo sucesso no Brasil. Aqui a gente tem populações distintas, a gente tem um país continental, a gente tem profissionais que talvez não entendam da indústria em si de iGaming, mas conhecem do mercado regulado bancário, de outras estruturas também que vão trazer muito essa proximidade de compliance. Então eu acho que a gente puxou a frente aqui do Brasil, é interessante, isso tem que ser mantido, não estou dizendo que acabou aqui para nós no Brasil, a gente tem a manutenção, eu posso falar um pouco contigo sobre o aumento do espectro da regulação, isso é uma coisa que é interessante, que possivelmente é uma tendência agora para o futuro, mas o que a gente puxou aqui, com certeza, está servindo de, assim como a gente usou lá o Reino Unido como case, para cá, muita coisa que se aprimorou aqui, eu entendo que vai servir de olhar, cuidado e boa prática para outros mercados também. E existe espaço para uma instituição brasileira crescer internacionalmente? Existe sim, porque por o Brasil ser um case de sucesso nisso, né, você consegue trazer práticas daqui e competitividade daqui. O Brasil é competitivo dentro desse contexto, entendeu? Para que isso possa servir como um user case para ou operações ou atendimentos, vamos dizer assim, que possam respaldar clientes de operações reguladas de outros países. O que eu quero dizer com isso? Assim como para vir para cá a galera tem que se tropicalizar, levar uma estrutura para lá tem que também olhar com cuidado as diferenças do mercado de lá, né? Você tem na União Europeia um cuidado muito severo com o tratamento de dados, com a GDPR lá, que é a LGPD da União Europeia, e você com certeza não vai ter alguns olhares como a gente tem a facilidade do Brasil. Por exemplo, você vai na farmácia hoje comprar qualquer coisa, o atendente pede seu CPF, né, para você ter um cadastro, para você ter um desconto, etc e tal, né? Se você vai para algum outro lugar do mundo e você monta uma farmácia e pede o CPF da pessoa, essa pessoa vai te dar uma cadeirada, porque o CPF ou enfim, o security number, o tax ID, o nome que for, a nomenclatura, a pessoa não vai te entregar esse número é sigiloso dela, entende? Então, entender isso, eu diria que, tipo, para responder, me atentando à tua pergunta e não contando menos história, para uma empresa que entrega serviços no Brasil, entregar isso para fora do Brasil, tem como. Acho que muito porque validou a hipótese aqui no Brasil e teve competitividade aqui no Brasil. Para levar para lá, eu traria com muito cuidado estudos de produto para entender quais são as características locais de lá que tipo são diferentes daqui. Tanto no nível regulatório, tanto no nível de compliance, mas tanto no nível cultural. Né? A cultura é diferente. Will, nossa última pergunta do dia. Como você enxerga o futuro do iGaming, seja Brasil, mundo, unindo tecnologia, compliance e growth marketing? Legal. Massa, essa é uma ótima pergunta. Acho que essa pergunta é do jackpot, né? De $1 milhão de dólares ou reais, enfim. As duas quantias acho que são significativas. Mas vamos lá. Eu entendo e olhando para o mercado e as conversas que a gente acaba tendo, eu poderia colocar algumas apostas aqui na mesa. Vamos lá. Primeiro ponto, eu entendo que regulação passa a cada vez mais olhar para outras esferas, né? Então, a gente teve um fato interessante no último mês aqui, que foi o surgimento do sindicato patronal das empresas de aposta reguladas aqui do estado de São Paulo. Isso foi muito interessante, porque as empresas querendo trazer estruturas a nível de compliance regulatório
para dentro das suas operações em esferas que a gente não olhava antes, né? Em esferas de regulamentação trabalhista, em esferas que o mercado em si, antes, tanto no período não regulado e talvez um pouco agora, ainda observava isso como uma coisa muito informal. Então é uma mudança que passa a ter, e a gente entende que isso veio para ficar, né? Veio para justamente a gente ter, porque existem empresas com 40, com 50 colaboradores, tem empresas com 100, 150, 200, grandes operações, multimarca, entendeu? Você precisa ter respaldo disso também, porque todo o ecossistema acaba pulsando por isso, né? Sim. Numa conversa que eu tive agora também, outra tendência que eu entendo que vai ser muito interessante e vai tornar o mercado mais competitivo e vai estimular mais a indústria. Uma conversa que eu tive com a SPA, hoje a Secretaria de Prêmios e Apostas olha somente para operadores, ponto, né? Então o operador tem que submeter documentação, tem que enviar os dados, tem que garantir uma série de outras coisas, e beleza, legal, esse é o intuito. Mas essa é a camada zero da indústria, entendeu? Eu tenho outras camadas que vamos dizer assim, mantêm as estruturas dessa indústria que hoje não estão no espectro regulado. O que eu posso dizer sobre isso? Empresas que entregam serviços de iGaming vão passar a precisar estar dentro de um espectro regulado no Brasil. Hoje a gente tem, se eu pudesse botar assim algumas camadas aqui para você entender, seria muito assim, muito rudimentarmente, eu diria que você tem o que o jogador vê aqui, o que o cliente vê aqui é a casa de aposta, a brand, né? O que mantém essa brand operando é uma plataforma, que pode ser de propriedade da marca ou pode ser um white label. Sim. Eu contratei um white label que encapsulou a minha marca e eu prospectei no mercado. E eu tenho uma terceira esfera que está aqui dentro também, que é o provedor de jogos. Então, vou pegar uma coisa bem popular, né? O jogo do tigrinho que todo mundo fala, ele na verdade se chama, é o jogo Fortune Tiger, né? O tigre afortunado, o tigre da fortuna, que é da provedora de jogos PG Soft, né? Então, quem está por trás da estrutura da PG Soft é uma empresa de tecnologia que pluga no white label e eu prospecto para o mercado. Então, eu estou tendo 3 empresas aqui para manter essa operação rodando. Só que hoje só quem é regulado é essa aqui. Essas duas aqui não estão reguladas. Então, o que a própria SPA tá se propondo a fazer, e acho que isso vai ser bem interessante, é uma tendência que a gente vai ver em 2026 com certeza, é essas outras esferas do mercado passarem a ser reguladas. Será que toda essa turma aí vai precisar ter uma licença de 30 milhões? Não, acho que não. Mas talvez ter CNPJ no Brasil seja um ponto. Uhum. Talvez ter um quadro societário no Brasil seja um ponto. Entende? Porque quem está por trás do algoritmo do jogo, por exemplo, que faz a matemática de ganhas e perdas, é a provedora, não é nem eu, nem o operador regulado, nem o white label. Entendeu? É o provedor do jogo. Existem auditorias internacionais nos algoritmos dos jogos para garantir lisura dentro desse processo, para garantir o jogador, que o jogo é aleatório, entende? E óbvio que o que se quer é que cada vez mais se tenha lisura dentro desses processos. Então, eu garantindo que toda essa tríade aqui esteja regulada, faz com que eu garanta ainda mais transparência para o cliente final. Né? Eu citei o exemplo do provedor, do white label, mas eu teria outras esferas aqui, por exemplo. Toda a operação regulada no Brasil funciona como uma wallet digital, uma carteira digital, né? Não é fintech, mas lembra muito, porque você tem uma carteira, um Pix in, um Pix out, né? E aí você tem gateways de pagamento, né? Gateways que vão estar ali fazendo essa ida e vinda de dinheiro. A SPA foi muito taxativa, e acho que foi muito feliz nessa colocação, que foi
para provedores, para white labels, para gateways de pagamento, eles disseram que ou você está jogando no jogo certo, ou a gente te tem aqui como eu vou usar o termo que ele usou, ou como um bandido. Porque se você opera para casas não reguladas e ao mesmo tempo para casas reguladas, você está descumprindo a legislação com essas não reguladas. Então você está agindo ilegalmente. Então o que se quer é que, para justamente o combate à pirataria, o combate a essas casas não reguladas, a gente consiga ter um traqueamento no sistema para que operações piratas não se sustentem, não consigam operar pela dificuldade e os provedores chegam e dizem assim, não, eu não posso te atender porque eu só atendo casa regulada, entendeu? Um B2B opte por, não, vou atender sua casa regulada, mas existem B2Bs que, de qualquer uma dessas esferas aqui que eu falei, que ainda operam, tanto no regulado como no não regulado. Então, esse espectro vai aumentar. Isso eu acho que isso vai ser interessante para toda a indústria, porque vai começar a profissionalizar camadas que hoje vão além da casa de aposta, sabe? Então, e cada vez mais a gente vai fugir daqueles 6 anos que a gente operou no modo não regulado. Dark side. O dark side, exatamente, entende? Então a gente vai estar fugindo e vai poder comparar, vamos dizer assim, da maneira correta. Eu preciso comparar operação hoje de setembro com operação de janeiro, que é do mercado regulado. Ah, mas no passado se fez muita coisa errada. Se fez. E foi muito errado. A indústria se comportou muito mal nesse período, né? E tanto que ela tem esse estigma. Tudo bem, ela precisa continuar evoluindo para mostrar para as pessoas que, tipo, existe sim como ser sustentável, ser legal, ser compliance e trazer a bandeira do jogo responsável. E acho que mais uma última pauta ali. Hoje, as casas, elas são concorrentes ou existe alguma organização que une essas casas, esses decisores, para discutir ideias? Existe alguma organização que organiza mesmo os donos de casas, as casas? Legal, legal, legal. Existem alguns fóruns, realmente, tipo assim, que estão querendo trazer para debater diretores, C-levels, para conversar. Acho que a indústria se conhece muito, é o primeiro mercado que eu consigo conversar, e eu percebo muito assim e tal, que, pô, eu consigo trocar ideia com 5 outros COOs de outras marcas aí, e a gente troca muita figurinha. Então é um mercado que troca muito, mas ele não deixa de ser competitivo. Sim. Tipo, na hora da campanha, na hora do olhar de o quão agressivo eu vou ser, ou até pelo contrário, olhar do risco que eu vou correr, né? Aí, tipo, realmente fica aquela coisa de, tipo assim, nós estamos lá na frente, tipo, disputando por esse mercado, né? Mas é interessante, tem boas práticas que eu acho que o mercado financeiro traz para o nosso mercado, que é, por exemplo, assim, casa A sofreu um abuso, compartilhou essa informação com a casa B e essa casa conseguiu se precaver, entende? Então, sim. boas práticas, assim, acho que é muito favorável ter esses fóruns, ter essas trocas, e eu percebo que a indústria está querendo. Existem associações que puxam um pouco essa frente, né? Eu poderia citar, assim, as 2 grandes que puxam a indústria hoje, né? É o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, puxa muito essa frente, e a Associação Nacional de Jogos e Loterias. Né? Essas 2 instituições, associações, são, na verdade, vamos dizer assim, com o intuito de se ter, vamos dizer assim, órgãos para representar as operações reguladas frente ao órgão regulador, frente a alguma outra instituição e por aí vai. E acho que eles acabam sendo os grandes propagadores de boas práticas. Nossa. William, para encerrar, gostaria de te pedir para falar, olhando para a nossa câmera aqui, pensando como se você estivesse falando para esses profissionais que atendem diversas camadas do serviço de iGaming, seja os profissionais de suporte, os profissionais de marketing, dados, governança, seus líderes e até os órgãos reguladores. Queria que você pudesse deixar uma mensagem que, se assim seu coração desejar, possa ir além do técnico, mas também que toque a humanidade de cada uma dessas pessoas.
Poder deixar essa mensagem para nós, Vini? Claro, claro. Bom, pessoal, eu entendo que cada vez mais essa indústria está se tornando pujante, trazendo muita visibilidade, né? E eu entendo que muitas pessoas ou estão nela, ou estão buscando talvez estar nela, então essa movimentação é interessante também pelas singularidades que a gente viu aqui com outros mercados, né? Eu acho que o recado que eu dou, que eu vou passar aqui, que eu costumo dizer para muitos dos meus colegas também, é que a gente sempre busque trabalhar pela ética. É um mercado que passa a ter uma narrativa, né, de lados, vamos dizer assim. Ele é um mercado duro, ele é um mercado que, se você não observar ele com um olhar ético e profissional, ele realmente pode ser difícil de ser lido, entendido e observado. O cuidado que eu deixo para todo mundo é busque sempre trabalhar com ética no seu ecossistema, com seu time, com seus colaboradores, com seus provedores, com a bandeira que você está representando, ela possa sempre ser pautada em ética e regulação, porque acho que uma coisa acaba estando muito ligada à outra, né? Mas não fique somente restrito à regulação. Busque outras pautas, busque a fala de jogo responsável, o cuidado com o seu cliente, com o seu jogador. Eu acho que isso é muito importante, né? E vamos deixar muito lá para trás o nosso período não regulado, esse período do dark side, que o Felipe falou aqui, né? Esse período cinzento. Vamos olhar para a sustentabilidade do mercado, vamos olhar para jogo como uma coisa de entretenimento, e a partir do momento que isso deixa de ser entretenimento, é prejudicial, e a gente tem que falar sobre isso também. Não se deixe levar a performance, mas tenha a ética como a sua performance, que eu acho que só assim o mercado vai ser visto cada vez mais como um mercado sim pujante, sim que movimenta muito, que traz grandes números para dentro da conta, mas eu acho que, como profissional, para nós todos aqui podermos estar bem, estarmos em dia, termos nossa saúde mental em dia, a gente precisa estar sempre pisando firme com a ética e com o cumprimento daquilo que é necessário. O cumprimento é o básico. Aí, depois disso, busque sempre extrapolar, busque sempre a ética, a justiça, o cuidado com o seu cliente, veja ele como um parceiro, não veja ele como alguém para você explorar. Pô, muito bom. Ética como performance. Will, te deixar um presente aqui. Pô, cara. Vou pegar aqui. Aqui uma garrafa de Montes Alfa, Cabernet. Nossa! Pô, muito obrigado. Pessoalmente do Chile. Ah, que legal, velho. Obrigado mesmo. Te agradecer aí por nos apoiar nessa iniciativa. Show de bola, eu que agradeço. Do nosso canal. Agradeço pelo convite aí, Obrigado aí pela sua expertise. Cara, tu é um gigante. Valeu, e não poderíamos ter começado melhor. Não, já sou fã do canal, conte comigo aí, vou estar seguindo, vou estar acompanhando. Parabéns aí pela trajetória também. E o Will a gente se conheceu no LinkedIn, né, Will? É isso aí. Siga no LinkedIn. Por Outbound. Felipe aqui, passe lá sempre, porque eu entendo que a gente está sempre fomentando esses valores principais. É isso aí. Então, pessoal, estamos chegando ao nosso encerramento. Nosso jogo de xadrez fica para o próximo episódio que a gente for gravar aí com o Will. Vamos marcar de novo. Will, muito obrigado. Felipe, Deus abençoe. Valeu, meu velho. Obrigado, Tamo você junto. também. Sucesso, meu velho. Valeu. Até a próxima. Obrigadão. Até Valeu. mais. Tchau, Valeu, tchau. galera. Até mais. Obrigado, pessoal.